pessoas vêm com críticas à Lava Jato, eu falo, gente, quer saber o que é realmente criticável? Olha para o Supremo Tribunal Federal. Eu estava falando de uma empresa que era cliente do sistema, Igor, você me perguntou, ela indicou 415 políticos envolvidos no esquema, de 26 diferentes partidos. Uma empresa. Eles implicaram quase 1/3 dos senadores e quase 1/3 dos, então, ministros de Estado e quase metade dos governadores daquela época. Uma empresa. Imagina as outras, né? Cara, se você somar todas as outras, se você somar os outros órgãos públicos, né? Essa era uma empresa que atuava na Petrobras e outros órgãos públicos. Uma grande empresa para ser justo. Claro, uma grande empresa. Mas existiam várias outras, mais de 20 outras grandes empreiteiras. Então, uma empresa trouxe essa realidade e existe muito trabalho para ser feito e a gente precisa concentrar esforços, a gente precisa ter uma política institucional voltada para tratar esses casos com prioridade. Mas, infelizmente, hoje isso não é mais uma política institucional. A Força-Tarefa da Lava Jato acabou e as pessoas deixam de ver tudo o que precisava ser feito. A questão é, quantas pessoas o Supremo Tribunal Federal condenou até hoje na Lava Jato? Porque, vejam, os mais poderosos são os primeiros que têm que ser responsabilizados. São os primeiros. Se você não tiver responsabilização deles, eles vão continuar na vida pública e eles vão se tornar exemplos de políticos. Quando eles têm que ser o exemplo do político que fracassou, não o exemplo do político que deu certo. Porque senão eles acabam se tornando referência. E o cara que tá lá, ele olha, poxa, esse cara desviou dinheiro, tá com o pescoço enrolado, até o pescoço enrolado com corrupção, a vida dele como a Lava Jato mostrou. E o cara tá no chefe de um poder. Ora, esse é o caminho pra eu implantar as minhas causas. Eu ganho dinheiro e ainda fico no poder? Pô, stonks. Tem uma pesquisa do Dan Ariely, uma pesquisa bem interessante. O Dan Ariely é um cara bem famoso, ele tem os livros dele são best-sellers aí, e ele faz pesquisas comportamentais. E o Dan Ariely, ele fez uma pesquisa em que ele colocava vários alunos para responderem matrizes matemáticas, 20 matrizes matemáticas, dava um tempo, 5 minutos para resolver, e pagava 50 centavos de dólar por questão resolvida para aquelas pessoas. Primeiro ele fez o experimento para ver quantas questões em média que as pessoas respondiam. Dava umas 4 questões, a pessoa ia lá, checava as questões, estavam certas, o cara ganhava o pagamento, 2 dólares, né, 4 questões em média, e ia embora. Aí depois ele fez esse experimento permitindo que existisse desonestidade. Como que ele fazia? A pessoa respondia, ia lá atrás da sala, triturava, ia pro examinador lá na frente e falei, acertei tantas. Ganhava o dinheiro e ia embora. Quanto que deu a diferença de desonestidade? Pulou de 4 para 6 em média, respondidas corretamente, as pessoas declaravam, dentre 20 questões. Tá? Aí ele começou a variar. Não foi tanto. Até que não foi tanto. E ele depois vai lançar uma tese sobre isso, uma teoria sobre isso. E aí, depois ele fez várias variações. Por exemplo, ele fez experimento no Canadá, nos Estados Unidos, em Israel, de um lado, e fez experimentos em lugares como China, Índia, Itália, que são países reconhecidos como países mais corruptos. Adivinhe se a média de trapaça aumentou ou não. Aumentou? Não aumentou. Não aumentou? Não aumentou. Aí ele fez o seguinte, ele aumentou o valor pago. Aumentou de 50 centavos, foi aumentando até 10 dólares. Adivinhe se o nível de trapaça aumentou ou não. Aí aumentou pra caralho. Não aumentou. Não aumentou? Não. Qual foi a conclusão dele? E aí eu vou falar outra situação em que aumentou. A conclusão dele foi, todas as pessoas têm uma tendência à desonestidade limitada. A pessoa quer se dar bem, mas ela quer manter uma autoimagem positiva dela mesma. Isso faz com que limite a desonestidade. Mas aí ele fez outro experimento, uma outra situação, em que uma das pessoas levantava, estava com o mesmo moletom das pessoas da universidade, então as pessoas viam que uma delas se levantou e falava, acertei todas as questões, as 20, onde que eu pego o dinheiro? O cara falou, pega o dinheiro ali e sai. O cara, que era um ator contratado, ia fazer isso aí. Gente, a desonestidade explodiu nesse setting, nessa condição. Explodiu. E o que ele fala? Ele fala, isso mostra que a desonestidade ela é contagiosa. E aí você pensa Brasília. A desonestidade é contagiosa. Aí o cara vê grandes políticos corruptos como grandes líderes com poder, e o cara se contamina pelo ambiente. Lembra do experimento de Ash que a gente falou antes, do cara falando das linhas, né? Mas o cara vai com a manada, e o cara vê grandes líderes praticando corrupção, alcançando posições de poder. E o problema é que o Supremo não tira essas pessoas da posição de poder. Essas pessoas têm que ser excluídas da posição de poder. As pessoas têm que ser investigadas, processadas, têm que ser as primeiras a serem inocentadas ou condenadas e ir para a cadeia. Mas o problema é que isso não acontece. Aí você perpetua as pessoas no poder que praticam corrupção e aí você tem aquele círculo vicioso. Posições de poder geram propina, que gera mais eleição, que gera mais propina, porque o cara reinveste parte do dinheiro no seu negócio, né? Na campanha eleitoral, e você tem uma perpetuação do sistema. É um círculo vicioso que a gente tem que quebrar. E qual é a grande vantagem do momento hoje? Que talvez mude um pouco o cenário pessimista que você via antes, Monark. É que a gente sabe como funciona.
A gente sabe como funciona, a gente sabe como o esquema roda. Ainda existe, né? A gente os sabe quem esquemas. quer quem. Exatamente, os esquemas existem. Eles não vão parar até que a gente consiga mudar a realidade, porque os incentivos e desincentivos continuam existindo. A impunidade continua existindo. As pessoas que ocupam posição de poder continuam lá. Reocuparam posições de poder. E as condições do sistema político, campanhas caríssimas eleitorais, uma dificuldade de renovação, continua lá. E aí eles criam um fundo eleitoral bilionário, que é dado para quem? 64, 67% do valor do fundo eleitoral vai para quem? Vai para 7% dos candidatos que já tiveram no poder, que eram deputados e senadores no momento ou já foram antes. Isso estimula a perpetuação dos mesmos. É como você falou, cartas marcadas. E isso traz a importância da pequena doação eleitoral. Se a gente quer mudar essa realidade, e eu sempre estimulo isso há anos, eu falo, o eleitor ele tem que doar R$10, R$50 para o seu candidato. Por quê? Porque ele alavanca essas pessoas boas na política, que vão competir contra os caras que têm o fundo eleitoral à sua disposição e que investem propinas também nas campanhas. Então ele alavanca esse cara para ele poder competir, e eu garanto que se a pessoa for doar R$10 para o candidato, ela vai pensar 10 vezes mais em quem ela vai votar.